Olá pessoal, veterano Voz Ativa, vamos falar um pouco hoje sobre o CAIS da FAB, porque pelo visto ele foi definitivamente rebaixado, tá? Eu tomei conhecimento de que o CAIS da FAB não vai ser mais requisito para o acesso à promoção à graduação, topo de carreira, que é a graduação de suboficial. Vamos entender direitinho esse assunto, tá? Para começar aqui, vamos fazer uma contextualização aqui breve, para a gente ter um entendimento melhor, tá? Nós já sabemos que foram criados novos cursos em 2019, por ocasião do PL 645, tá? Cursos que foram classificados como altos estudos. Houve o surgimento da lacuna porque os antigos cursos não foram reconhecidos como altos estudos, apesar de merecerem. Por exemplo, nós fizemos um estudo, tá? Eu participei de um grupo de estudo, nós fizemos um estudo no qual nós percebemos que o antigo CAIS da FAB ele engloba todos os assuntos dos novos cursos, tá? Ou seja, o antigo CAIS foi dividido para que se fossem feitos novos cursos, tá? Mas pelo menos esses novos cursos não eram requisitos para promoção, por exemplo. Manteve-se o CAIS, tá? Mas só que foram regulamentados novos requisitos pela FAB recentemente e é sobre isso que nós vamos falar daqui a pouco, beleza? Antes de entrar efetivamente nesses novos regulamentos, nesses novos requisitos, eu vou falar um pouco da evolução histórica do CAIS, tá? Mas eu não preciso me aprofundar muito a isso, porque eu já fiz um vídeo sobre isso, tá? Sobre esse assunto, tá? Que é esse vídeo aqui, que eu fiz em maio de 2021, tá? Que eu intitulei de O Desprezado CAIS da FAB, tá? Nesse vídeo aqui, tá? Eu vou comentar rapidamente sobre o que eu falei nesse vídeo, tá? Mas inclusive hoje eu fiz a indexação dele, tá? Os capítulos dele, inclusive aqui com detalhes aqui no comentário, tá? Para quem quiser dar uma olhada com mais detalhes. Mas basicamente esse vídeo aqui eu fiz assim, comecei com um breve histórico da escola especialista. No começo não tinha o CAIS, era um processo seletivo para as promoções, né? Aí depois houve a previsão em 1960, 1961 e a efetivação do CAIS se deu em 1973, inicialmente de forma totalmente presencial, um curso curto, 2 a 3 meses. Depois já teve o envio de apostilas, que eles consideravam uma primeira fase como EAD, mas a grande revolução foi na década de 90, que o curso passou a ser totalmente EAD, tá? E com 2 fases, cada uma com 3 meses, tá? E com suas avaliações presenciais na OEM e tal. E nessa mesma época cogitou-se a implantação de 2 cursos, né? Que seria CAIS 1 e CAIS 2. O CAIS 1 de 2S como requisito para um S, CAIS 2 de um S como requisito para sub, tá? Isso aí foi previsto num decreto. Era possível que se tornasse um deles como altos estudos, tá? Que foi mais ou menos, com isso tudo eu fiz um paralelo também com a lei de remuneração dos militares e tal, gratificação dos cursos, né? Como não existia desde 1965, não existia a designação altos estudos, ela foi criada em 1991, então coincidia bem isso aí, mas não foi implementado e o curso continuou da mesma maneira até 2014, com 2 fases, né? Muitas avaliações, redações, etc., o que coincide mais ou menos com o pessoal da lacuna, tá? Aí em 2015 houve uma transição, as avaliações começaram a ser online, algumas delas. Em 2016 até a primeira turma de 2019, o curso totalmente online, tá? Em 2018, isso tudo eu falo nesse vídeo, em 2018 houve um programa de capacitação continuada, falou-se de graduado master, tá? E também falava-se de curso de aprimoramento CA1 e CA2, né, que culminaria no CAIS, que seria remodelado, ou seja, o CAIS continuaria sendo o curso de topo. Parecia até que eles estavam resgatando a ideia de 1993. Mas no final das contas, o GT, quando deu o resultado dele durante a tramitação do PL, aí em vez de CA1 e CA2, já veio com CAA, CEAG, o CAIS diminuiu de tamanho e os cursos novos passaram a ser altos estudos, tá? Tanto que em 2019 teve 2 edições do CAIS. A primeira no modelo anterior, com 660 horas, duração de 6 meses, e a segunda com 210 horas e 3 meses apenas, tá? O CA sendo para um S, não efetivado imediatamente, o CAG imediatamente efetivado para sub, né? Ou seja, aí nós, com base nisso aí, né, com tudo isso que aconteceu, nós fizemos aquele estudo em que nós percebemos que o que tinha no CAG no CAIS novo era o que já tinha no CAIS antigo. Nós percebemos então que
pelo visto, eles dividiram o curso, né? Mas deram aos pedaços com os novos nomes, CA e CEAG, a classificação de altos estudos, mas o CAIS antigo continuou sendo aperfeiçoamento, e o pessoal ficou na lacuna que também atingiu o pessoal que faz o EAOF, tá? Que eu até mencionei assim, rapidamente nesse vídeo. Então, quem quiser assim, ver com mais detalhes, vai estar aí na descrição o link do vídeo. Beleza? Eu quero falar um pouquinho também aqui sobre essa divisão dos cursos, tá bom? Isso aqui foi um grupo de trabalho, como eu disse, né? A gente se reuniu, eu e alguns veteranos, nós nos reunimos ali no finalzinho de 2019, comecinho de 2020, e começamos a estudar esse assunto, porque a gente começou a desconfiar que era isso que tinha acontecido, tá? Então, vou mostrar rapidamente para vocês aqui alguns documentos, tá? Que nós começamos a pesquisar. Por exemplo, diários oficiais da época de 1990, da década de 1990, que trazia algumas documentações como regulamentações e também a definição dos cursos, tá? Nós pesquisamos isso, tá? Nós obtivemos também apostilas antigas, por exemplo, essa aqui é uma das apostilas do CAIS de 2005, aqui a edição 2005, tá? Nós temos o kit completo 2005, 2011, 2014 também, para fazer a comparação dos conteúdos, tá? Nós comparamos entre si, entre essas edições antigas do CAIS. Tentamos, de 2019, a primeira turma, e foi aí que nós descobrimos que houve um período que o CAIS não tinha apostilas, só tinha biografias para estudos. Isso aqui, por exemplo, é um simulado que o pessoal montou ali em 2019, a primeira turma em 2019, para fazer as provas. O próprio pessoal que estudava fez isso aí, né? E a partir da segunda turma de 2019, aqui essa, por exemplo, é a apostila do CAIS, tá? De 2019, é uma delas. Nós temos o kit completo também, obtivemos o kit completo para fazer essas comparações, e também do SEAG, tá? Esse aqui, por exemplo, é do SEAG, que foi a primeira edição do SEAG lá em 2019, tá? Uma das apostilas, tá? Nós fizemos as comparações e começamos a desenhar tabelas como essas aqui, que nós tínhamos carga horária, né, as disciplinas que existiam, e começamos a ver que não batia muito os nomes das disciplinas. Mas como nós começamos a nos aprofundar nos conteúdos, aqui são as comparações, tá? Aqui, comparações de horas, etc. Mas quando nós começamos a nos aprofundar nos conteúdos, nós começamos a perceber que havia coisas que tinha em todos os cursos, né? Por exemplo, esses asteriscos aqui em vermelho, essas notas aqui enumeradas, é tudo isso. Mais importante é essa tabela aqui, ó, tá? Essa aqui é que dá para ver bem. Vou exemplificar aqui, eu sei que a letra fica pequenininha, a questão aqui, a intenção aqui não é ler, né? Nem aprofundar aqui todos os resultados que nós tivemos, teria que falar por horas aqui. Mas, por exemplo, aqui, CAIS antigo, essa coluna aqui, em azul, tá? O que existia numa determinada disciplina, tá? Nós encontramos partes desse assunto numa disciplina do SEAG e parte do mesmo assunto numa disciplina do CAIS novo, que é o CAIS com menor duração. Isso aconteceu com várias disciplinas. Ou seja, nós percebemos cada vez mais que os conteúdos que existiam no CAIS antigo, que vigorou até 2019, primeira turma, eles estavam distribuídos no SEAG e no CAIS novo, que passou a vigorar a partir da segunda turma de 2019. Certo? E ainda tem mais. Uma parte aqui, pode ver que a gente aqui não há similaridade. Até o pessoal, então, tem muita coisa diferente. O que tem diferente aqui é que isso aqui não existe conteúdo similar a isso aqui, nem no SEAG, nem no CAIS novo. Parte do CAIS antigo ficou perdida, ficou esquecida ali naquele primeiro momento. Creio eu que armazenada para compor o CAA. Na época não fez parte do estudo, porque o CAA não tinha sido efetivado, né? Então, por exemplo, isso aqui a gente estudava no CAIS antigo, não se estuda isso nem no SEAG, nem no CAIS novo. Pode ver que são vários pontos aqui do estudo, tá? Então, com base nesses resultados todos, né, nós fizemos aqui, né, tabulamos tudo para
para apresentar isso aí judicialmente, tá? Nós buscamos também antecedentes judiciais, esse aqui é um exemplo, tá? Em que se pleiteia a equiparação de currículos, de cursos, tá? E aqui é um esboço da nossa petição, tá? Em que nós argumentamos tudo aqui, né? Falando do antigo CAIS, né? Do novo CAIS, né? Do CAA, do CEAG, e argumentando sobre toda essa similaridade de conteúdos e solicitando a equiparação, apresentando aqui as tabelas e tudo mais. E tem anexos também aqui com aquelas tabelas coloridas, está tudo lá nas ações, tá? Tá correndo aí na justiça, tá? Aqui, eu quero só fazer aqui um adendo aqui sobre esses documentos. Como é fruto de um trabalho em conjunto, eu não posso simplesmente distribuir sem que haja concordância dos demais integrantes do grupo, tá? Então, não adianta o pessoal me pedir que no momento eu não posso distribuir, beleza? Agora sim, vamos ao ponto principal desse vídeo aqui, né, que são os novos requisitos estabelecidos pela FAB, tá? Eu vou mostrar aqui as portarias, aliás é importante mostrar, até porque eu já tinha feito uma divulgação desse assunto em alguns grupos de Telegram e de WhatsApp, tá? E algumas pessoas questionaram, mas achei até engraçado, eu vou aproveitar para zoar um colega aqui, porque o colega questionou sem botar o ponto de interrogação. O Vasco Fluminense, você sabe quem é? O pessoal vai saber de quem eu estou falando. Quando você fizer uma pergunta, coloca ponto de interrogação para saber que é uma pergunta, tá bom? Isso é só uma zoação, tá, gente? E além disso, você já está na reserva, não sei nem para que você quer saber. Você fez o Altos Estudos e meteu o pé, não precisa nem saber disso. Quem tem que se preocupar é o pessoal da Lacuna, que tem que correr atrás, e o pessoal que está na ativa por causa de coisas novas que estão surgindo, como eu vou mostrar aqui, tá? São duas portarias, tá, que são envolvidas, tá? Também esse material aqui eu não posso distribuir, tá? Porque ele está no acesso restrito da FAB, mas quem é da FAB, que é a quem interessa, pode acessar lá com as suas credenciais e ver, tá? Os especiais envolvidos é o 33 de 16 de fevereiro, tá? Aqui, ó, 33 de 16 de fevereiro, tá? E o outro aqui é o 195 de 17/10, ontem, tá? Esse aqui, tá? No boletim 33, tá? No BCA 33, foi publicada essa portaria HBE 248-GC3, que estabelece condições peculiares de acesso para os diversos quadros do corpo do pessoal graduado da aeronáutica. Tá? Isso aqui era uma novidade, não revogou nenhuma portaria anterior, mas ela não trazia tantas novidades assim, não. Eram coisas que já eram bem conhecidas, dispostas em outros regulamentos, decretos e tal. Né? Creio que essa portaria tenha sido estabelecida por isso aqui. Isso aqui era novidade. Foi depois do instituir a graduação de 2S para os QESA, um assunto que a gente acompanhou, inclusive acompanhou o surgimento desse CE-QESA, né? Comentou sobre esse assunto. E, obviamente, eles iam colocar esse curso como pré-requisito. Isso aí foi falado, eu não lembro se eu cheguei a confirmar essa informação, mas está aqui confirmada agora. Nessa portaria, que foi publicada em fevereiro, tá? Desse ano, já colocaram esse CE-QESA como requisito para 2S e aproveitaram e colocaram todos os requisitos aqui. No caso do QSS, o que a gente já sabia, o CAIS para chegar à graduação de suboficial. No caso do QTA, que todo mundo já sabia que eles precisam do estágio para ir de taifeiro a sargento de taifa, e também, né, passou a ter o CAIS para promoção a suboficial. Tá? E no caso do QESA, o que eu já falei, e além disso o estágio para ir de cabo a 3S. Tá? Ou seja, eles consolidaram tudo numa portaria só, talvez para facilitar, ficar mais organizado. Ontem, 17/10, no BCA, né, foi publicada essa portaria 391, de 13 de outubro, tá? Que ela também estabelece condições peculiares. Tá? Ela vai revogar aquela portaria anterior, tá? Revoga a portaria 248, que foi publicada em fevereiro. Tá? Essa portaria de ontem ela entra em vigor em novembro de 2022, mês que vem, tá bom? E agora vamos ver o que ela traz de novidades, tá? No caso do QESA, nada. Continua sendo o estágio para chegar a 3S e o novo curso de
de especialização do QESA para ser promovida a 2S. Mas houve alterações aqui, tanto no QSS quanto no QTA. Tá? O que eles colocaram aqui para o QSS? O CAA, tá? Que, se eu não me engano, se ainda não foi efetivado, ele está prestes a ser efetivado. Eu não tenho certeza, eu não lembro agora, tá? Mas ele está para ser efetivado finalmente. Tá? O CAA que vai ser requisito para ser suboficial. E no caso do CAIS, o que eles escreveram aqui? O que eles colocaram aqui? Requisito para promoção à graduação de suboficial e primeiro sargento. Eu já vou comentar sobre isso. Tá? Vamos lá no QTA primeiro. No QTA eles fizeram a mesma coisa. CA para chegar a sub e o CAIS como requisito de promoção suboficial e primeiro sargento. Tá? E continuou sendo o estágio que eles já tinham que cumprir para chegar a sargento. Certo? Agora o que nós podemos comentar aqui? A primeira coisa, esse item B aqui, que está assim, tanto aqui no QSS quanto no QTA. Tá? Eles colocaram o curso de aperfeiçoamento de sargento para promoção a sub e primeiro sargento. Sinceramente, eu acho que dispor aqui que é para sub é uma falácia. Isso aqui é uma coisa totalmente inócua. Né? Não serve para nada. Tá? Porque se ele precisa, né, do CAIS para chegar a primeiro sargento, tá? E precisa do CAA para chegar a sub, e ele não pode ser promovido a sub sem ser primeiro sargento, né? Então dizer que o CAA, o CAIS para chegar a sub não tem efeito, né? Não tem efeito algum isso aí, tá bom? Talvez isso aí num período de transição, né? Porque o CAA está aqui que é a partir de dezembro de 2023. Então, antes de chegar esse período, continua valendo o CAIS como era antes. Né? Mas, fora isso, o CAIS constar aqui como promoção a sub, realmente ele não vai fazer efeito quando isso aqui já estiver em vigor, certo? Que é a partir de dezembro de 2023. Né? Lembrando que no QTA é a mesma coisa. Tá? Uma outra coisa que eu quero ressaltar é o seguinte. Aqui, voltando aqui no item B, aqui tanto o pessoal do QSS quanto o pessoal do QTA. Né? A partir do mês que vem, né, que é a vigência da portaria, então, para chegar de 2S a primeiro sargento, tem que ter o CAIS. Então, se o 2S, por acaso, não fez o CAIS por qualquer motivo, teve algum problema, ou simplesmente não conseguiu e de repente, vou tentar no que vem, e estava esperando a promoção, por exemplo, agora em dezembro, ele não deve ir. Tá? É o que vai acontecer. Então, de repente, já vai atrasar a promoção aí do camarada ou até impedir que ele chegue à graduação de primeiro sargento se ele não tiver mais possibilidade de fazer o CAIS. Tá? Então, vocês veem aí que é mais uma porta que eles estão fechando aos poucos. Tá? E aqui, mais especificamente para o QTA, é uma coisa a se ressaltar. Né? Alguns podem questionar, então será que eu vou ter que ter o CAA, se eu for para a reserva como sargento, para ganhar como sub, que eles têm a lei que ampara o quadro ao acesso à graduação. Ou seja, quando vai para a reserva, ele começa a ganhar como sub, né, dependendo do tempo de serviço, das condições que estão estabelecidas na lei. Né? Aí, será que agora vai ter que ter o CAA para isso? Não. O que está escrito aqui é para promoção, certo? Só que o pessoal do QTA eu acho que tem que ficar de olho vivo, porque é bem possível do primeiro sargento, por exemplo, o segundo sargento, que tem o direito de acesso à graduação de sub, vai para a reserva sem fazer o CAA e de repente a FAB não queira pagar, por causa dessa portaria, por uma interpretação errada. Então tem que ficar de olho, de repente o camarada vai ter que ir para a justiça, né? Infelizmente. Ou seja, um monte de situação aí que pode vir disso aí. Beleza? Então, são esses aí os requisitos novos que a FAB está implantando a partir de novembro agora e dezembro do ano que vem. Beleza? Bom, então vamos fazer aqui uma pequena conclusão, né? Até para recapitular tudo que a gente disse aqui. Enquanto isso, deixando aqui em evidência o ponto principal dessa nova portaria. Tá? Como sabemos, criou-se novo curso em 2019, tá? Com base em estudos que nós fizemos. Né? Esses cursos novos foram feitos a partir de conteúdos do antigo CAIS, tá?
O CAIS continuou com o aperfeiçoamento, mas esses novos cursos, que eram pedaços do antigo CAIS, passaram a ser altos estudos, o que gerou a lacuna, o que foi uma injustiça, tá? Mas pelo menos o CAIS continuou como requisito para o militar chegar a sub. Né? Mas agora, como estamos vendo aqui, é o CAA que vai passar a ser o requisito para ser promovido a sub. Ou seja, com isso eu entendo que eles estão definitivamente rebaixando o CAIS da FAB, infelizmente. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês, essa novidade aí, que é o tipo da novidade que não é para deixar a gente exatamente satisfeito, né? Mas temos que ficar de olho, como eu falei, o pessoal que está na ativa, o pessoal que é QTA e o pessoal que é veterano, pelo menos a gente tem cada vez mais uma confirmação de que o curso que nós fizemos deveria ser reconhecido, mas infelizmente não. Então, mais uma vez, agradeço a todos pela audiência, pelo carinho, por acompanhar aqui. Até a próxima e valeu!